Oi, boa noite, gente. O Fabrício já entrou aqui. Tô só incluindo ele aqui na nossa live. Autor de hoje. Acho que agora foi. Oi, Oi, Júlia, tudo bem? Me ouve tudo bem? bem? Super bem. E você, a mim? Tudo bem, perfeitamente. Ai, que bom. Ai, um prazer enorme estar com você aqui, Fabrício. Prazer todo meu, Júlia. Obrigado pela oportunidade. Vou agradecer o BDD aí em seu nome. Obrigado por mais Imagina. uma vez estar aqui discutindo direito esportivo. Espero que a gente tenha um bate-papo bem legal, bem produtivo. Vamos lá, direito desportivo, vamos debater. Não, eu tenho certeza que sim, que vai ser ótimo. O artigo já é excelente e comentar sobre ele vai ser perfeito também. Vamos lá. Primeiramente, se você quiser fazer uma breve apresentação, Fabrício, mas acredito que todo mundo te conheça, mas para a gente deixar todo mundo a par. Vamos lá, Júlia. Obrigado de novo pelo carinho das palavras. Espero que o artigo tenha gerado debate mesmo. Tá, vamos lá. Meu nome é Fabrício, eu sou advogado, sou membro do IBDD, membro fundador também da Academia Brasileira de Direito Esportivo, mestrando em Direito, pós-graduado em Direito do Trabalho, Direito Civil e Direito Processual do Trabalho e Processo Civil, advogado aí militante na área trabalhista e desportiva, tenho o prazer e o privilégio de advogar para um dos grandes clubes do Rio, né? E mais ainda o privilégio de participar do IBDD, que já há muitos anos participo, inclusive, do grupo de estudos. E muito feliz em estar aqui essa noite para a gente debater um pouquinho sobre o direito de arena e os efeitos da MP 984. Ah, então tá. Então vamos lá. Primeiramente, assim, para situar aqui todos que estão nos assistindo, são vários amigos, né, que já acompanham a gente todas as terças e quintas, que já leem a coluna, mas aquela dinâmica, né, que o IBDD faz, que a gente publica os artigos nas segundas e quartas no site do IBDD e em seguida, no dia seguinte, a gente tem a live aqui com o autor para debater sobre o artigo. Bem, é, em relação ao seu artigo, acho que a principal dúvida, já de início, quais seriam, na sua visão, quais seriam os limites da negociação coletiva, abrangendo o direito de arena na mencionada MP? Legal, Júlia. Então, acho que a impressão que eu tenho, né, antes da gente entrar especificamente no tema, é que o Poder Executivo, quando editou a MP, ele, né, o foco dele, o alvo dele seria efetivamente a questão dos direitos de transmissão, clube mandante, etc., que a Isabela, com tanta maestria, já abordou aqui numa das lives e no seu artigo. E acho que lembraram, oh, mas tem o direito de arena, então vamos inserir para não haver discussão em relação a essa parcela. E sequer tiveram a preocupação de sanar algumas omissões, algumas discussões que já vinham sendo objeto de bastante debate na Justiça do Trabalho. E um deles envolve exatamente essa questão da negociação coletiva, né? Qual foi a grande celeuma que permeou a Justiça do Trabalho por alguns anos? Já houve, inclusive, a consolidação do seu entendimento, mas agora o Supremo abriu uma outra esfera de possibilidade, né? Inclusive, se não fosse a pandemia, essa matéria seria pautada agora no mês de maio, uma vez que a pandemia gerou essa mudança integral na pauta, mas ainda tem esperança de pautar esse ano. E o que é essa tese do Supremo, né? O Supremo declarou a repercussão geral do tema 1046, né, que nada mais é que a discussão sobre a possibilidade de uma negociação coletiva ampla. Né? Inclusive, usa-se a expressão inclusive para supressão de direitos. Ou seja, essa norma coletiva, a negociação coletiva poderia adentrar em situações onde, em princípio, ela estaria em conflito com a norma, porque estaria suprimindo direitos especificados naquela norma. E por que eu bato tanto nessa questão do em princípio? Né? Eu sou um fã da negociação coletiva. Quem teve a oportunidade já de me ouvir ou ler algumas coisas que eu escrevo sobre o tema sabe que eu sou um partidário da negociação coletiva. Entendo que é um senhor instrumento de pacificação de temas que o legislador, de forma quase hércula, tenta compreender, tenta abranger, mas é óbvio que ele não vai conseguir examinar
todos esses temas. Então, seria a norma coletiva o instrumento perfeito para se adequar os limites da norma para a realidade de cada caso. E o futebol tem uma série de especificidades e não seria diferente nesse caso. Então, assim, fazendo um rápido histórico da discussão, lá atrás, a época, salvo engano, ainda o Clube dos 13 faz um acordo com os representantes dos atletas, onde naquela oportunidade a legislação falava em 20%, a título de direito de arena, era 5%, e por uma série de variáveis se chegou a um acordo para o pagamento de 5%. Curiosamente, depois foi o percentual que veio a ser inserido na Lei Pelé e permanece até hoje. E o Judiciário Trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho, depois de muito discutir o tema, entendeu, primeiro, que por se tratar de um acordo que à época foi realizado na Justiça Comum, isso por si só geraria uma discussão no âmbito trabalhista, mas avançou na tese para se entender o seguinte: olha, norma coletiva ela só serve, digamos assim, ela só pode avançar para criar direitos que a lei não cria. Ela não pode reduzir ou suprimir direitos. Essa é a tese especificada pela Justiça do Trabalho. Mas eu já defendo que existem excepcionalidades, e o sindicato, mais do que ninguém, é uma instituição que estaria bastante em pé de igualdade para capitanear essa discussão, onde, eventualmente, para a possibilidade de um clube competir, não seria absurdo, por exemplo, sentar-se numa negociação coletiva, obviamente transparente, permeada pela boa-fé, né? O clube apresentando todas as variáveis daquela situação e, suponhamos, pela garantia da permanência do clube disputando. Eu costumo dizer que a gente tem um foco muito na Série A do futebol brasileiro, mas o desporto profissional ele tem uma abertura muito mais ampla, muito maior. Então, vamos pegar, por exemplo, um exemplo do futebol de salão, em que pese a discussão do artigo 91, 94 da Lei Pelé sobre a obrigatoriedade do contrato especial de trabalho desportivo, partindo da premissa que o futebol de salão, o atleta seja contratado de forma profissional, não seria absurdo, por exemplo, que sentasse à mesa de negociação e para que determinado clube, e talvez esse seja um cenário bastante comum aí pós-pandemia, por força das perdas econômicas que teremos e, obviamente, das perdas dos patrocinadores. Mas sentar e dizer o seguinte: olha, eu vou reduzir o percentual do direito de arena, por exemplo, para 4%, ao invés de 5%, mas em compensação a gente vai competir a obrigação de pagamento de integral das parcelas trabalhistas, dos recolhimentos fiscais e previdenciários, né? Agora, eu preciso desse 1% a mais para fazer frente a outras despesas, inclusive essas despesas que estão mencionadas, por exemplo, salário, férias, etc. Seria tão absurdo assim cogitar de um acordo desse, né? Que eventualmente eu tivesse ali, num primeiro momento, tirando um direito do atleta, né? Reduzindo de 5% para 4%. Mas se você pensar em termos mais amplos e universais, eu estou, na verdade, gerando uma tranquilidade para esse atleta permanecer competindo profissionalmente, né? É claro, é um exemplo, é uma hipótese, não é nada concreto. Mas aqui eu vou fazer minhas as palavras do Ricardo Miguel, um grande amigo, também que não raras das vezes está aqui nesse espaço, onde ele fala: olha, eu sempre vou me pautar pela boa-fé, pelas pessoas sérias, pelos aqueles que querem desenvolver o esporte. Eu não vou ficar, digamos, limitando o alcance de uma norma ou deixando de discutir uma possibilidade por força daquelas alegações de que, não, o clube sempre vai omitir, nunca vai ter boa-fé numa negociação dessa, 5% já é pouco. Sim, é claro que eu também posso chegar para um outro clube e aumentar de 5 para 7, por exemplo, não tem problema nenhum. Agora, ao meu ver, a MP falhou nesse aspecto. Seria interessante se, na conversão do projeto de lei, avançassem para explicitar que, olha, quando se fala que é salvo em negociação coletiva, é salvo mesmo, com uma amplitude grande, uma amplitude bem, com perdão da redundância, bem ampla, o mais ampla possível, né? Mas não em absoluto só para aumentar o percentual, porque senão, a meu ver, também ficaria letra morta ali. Mas vocês devem ter observado, né? Por hora, ao menos, não há nenhuma emenda que trate desse aspecto, apesar de terem sido 91 emendas a essa medida provisória, e simplesmente se replicou a legislação até então vigente da Lei Pelé, né? Não se trouxe absolutamente nada de novo, de forma que deixemos, por enquanto, na mão do Supremo, que é ele que vai decidir se permanece o entendimento da Justiça do Trabalho ou se, eventualmente, a negociação vai ser realmente quase irrestrita, digamos assim. Perfeito. Eu vou aproveitar, vou ter que fazer uma pausa aqui, porque eu já tenho que cumprimentar tanta gente que eu já estou com medo de falhar. Então, Fica à vontade.
primeiramente, o nosso presidente, Leonardo Andreotti, ingressou depois que vocês já tinham cumprimentado, então vou reiterar os seus cumprimentos aqui na pessoa do Grande Léo. presidente Leonardo Andreotti. Lembrando a todos que em seguida da nossa live tem uma live no perfil dele com o campeão olímpico André Heller. Enfim, muito legal também, para todos migrarem daqui para lá, sem dúvida. Eu vou aproveitar também para fazer alguns avisos do IBDD, Fabrício, se você me permite. Claro, porque a gente amanhã tem mais uma vez a jornada do IBDD, Direito Desportivo Comparado. Amanhã às 3 horas da tarde do Brasil, sobre Brasil e Portugal. Né? E na sexta-feira que vem a gente tem também, e às 3 horas também, que vai participar a coordenadora Mariana Chameletti, que é coordenadora aqui com a gente do BDD, super ajuda, enfim. Então a gente tem essas 2 sextas-feiras aí com esse evento pontual do BDD. E lembrar também a todos sobre o sorteio das 4 bolsas de estudo para o novo curso de Gestão do Esporte e Direito Esportivo da Universidade Católica de Santa Catarina, né? Tem as informações no Instagram do IBDD, então quem quiser participar, são bolsas aí de um curso que está num patamar, sei lá, de R$12 mil, enfim, então é uma coisa bastante relevante que o IBDD vai sortear para os seus filiados. Muito legal. Fora a ideia, né, que a gente pede para que todos os interessados se filiem, porque permite essa interação que a gente está fazendo agora aqui com você, né? Que é essa publicação de artigos não científicos, mas mais práticos, profissionais, né? E depois a gente permite esse bate-papo aqui mais informal acerca dos temas. Mas vamos lá, vou cumprimentar rapidamente, então, Rafael Bozano, que esteve comigo aqui na terça-feira. Teve um artigo também... Excelente também, viu? Vou te interromper, porque foi muito legal, aprendi bastante. Muito legal, né? Muito legal. É um tema muito, assim, pouco debatido, né? Eu acho, a questão pontual dos árbitros. Então, exatamente. E ele tem uma expertise no tema absurda, então, enfim, foi muito legal o papo com ele. Quem também quiser assistir, fica salvo aqui no perfil no IGTV. Mas bem, já cumprimentei nosso presidente, o doutor Renato Renatini, a doutora Fernanda Bini, a doutora Raquel Lima, enfim, todos aí, Selma Mello, Caio Medawar. Gente, se eu falhar com algum nome, desde já, perdão. Mas vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, para não ficar tipo um programa aqui de cumprimentos. E você falou muito da base de cálculo, né, Fabrício? Então, assim, qual seria a base de cálculo com base nessa MP? Eu sei que você já adiantou aí uma sugestão, mais ou menos, mas você vê, assim, vislumbra definida essa base de cálculo conforme a MP? Então, Júlio, eu acho que esse é um dos principais problemas, né? Talvez o que o Poder Executivo menos tenha se atentado quando editou a MP, mas que já tem gerado debates bastante acalorados, né? E aqui, só se você me permite um parênteses, eu achei muito legal quando você menciona sobre essa coluna, que ainda que não seja um artigo científico, tem uma natureza mais pragmática, mas eu acho que ela tem alcançado 2 objetivos primordiais, né? O primeiro, gerar o debate, manter o direito desportivo aí aceso nas redes sociais nesse tempo de pandemia, e são desses debates pragmáticos que surgem as teses científicas, né? Então, que a gente continue realmente com essa coluna, aqui é justamente isso, é um gatilho, né, para que possamos aí gerar interesse no tema e quem sabe aí até tese de mestrado e por aí vai. Mas, em suma, muito legal mesmo. Então, assim, fechando parênteses, eu acho que, sinceramente, isso não passou bem distante do Poder Executivo quando ele editou esse MP, e para mim é também frustração, né? Quando examinei as emendas, na nossa área, nesse aspecto do direito de arena, é claro que a maioria das emendas estão voltadas para a questão da transmissão, mas nesse aspecto do direito de arena, elas basicamente tratam da manutenção do sindicato como gestor, né? Como recebedor dessa parcela de pagamento. E não tratam da questão da base de cálculo. Eu tentei no artigo, sem nenhuma pretensão de exaurir, trazer várias situações, algumas com exemplos bem recentes, para ver o poder que a gente tem e o problema, na verdade, que a forma como a MP está hoje, para todos os efeitos, ela está vigorando. Nós, inclusive, já tivemos jogos que foram transmitidos com base nela.
né? Mas vai gerar uma discussão enorme em relação à efetiva base de cálculo. Aí eu começo com o primeiro exemplo, que esse foi logo, coincidentemente, também o primeiro jogo, salvo o melhor juízo, o último jogo de classificação do Campeonato Carioca, Flamengo e Boa Vista, o Flamengo já sob o manto da MP, digamos assim, fez a transmissão dele pela Flá TV. Na oportunidade, ele não cobrou nada, né? Bastaria você acessar o YouTube para assistir. Obviamente, fez algumas campanhas publicitárias durante o jogo, mas também fez uma série de campanhas para fins de doação, né? E aí a primeira pergunta que se faz, olha, cabe aos atletas do Boa Vista e do próprio Flamengo suscitar, por exemplo, uma auditoria para, saber o valor total das doações, 2, se essas doações foram integralmente repassadas para algum terceiro, objeto da campanha, se foi uma caridade efetivamente ou se não, né? 3, se o Flamengo fez algum contrato novo só para aquele jogo, olha, eu vou hoje, por exemplo, se eu não me engano, teve uma marca forte, uma franquia nacional de produtos veterinários que participou desses jogos. Eu não sei, obviamente não tenho os detalhes, foram só para esses jogos, ou se já é um patrocinador comum. Mas o fato é o seguinte, ok, o Flamengo não cobrou nada, o telespectador, em tese, ele teve o mesmo acesso que ele teria, por exemplo, uma televisão aberta. Eu digo em tese porque depende de internet, né, uma série de outros aspectos. Mas e aí, qual foi a renda que o Flamengo auferiu, se é que ele auferiu, pode ter tido prejuízo, em relação ao jogo? Então, assim, os atletas do Boa Vista estariam legitimados para ir à Justiça do Trabalho, por exemplo, numa ação de antecipação de provas, pedir que o Flamengo juntasse aos autos quem foram, quais contratos tiveram, etc., e a partir daí extrair os 5%? Ou como não houve, seja por cobrança efetiva ou qualquer tipo de exigência de ser sócio para assistir, como não houve cobrança direta do consumidor, não teria base de cálculo para o direito de arena? Então, assim, essas são pequenas e primeiras discussões que tiveram a respeito desse jogo, né? Ou seja, qual é efetivamente a base de cálculo 5%? Por quê? Porque até então era mais simples, né? O campeonato era fechado para uma emissora que fosse e ela paga um pacote. Tá aqui, ó, vou te pagar X milhões pelo campeonato. Pronto, é simples, eu aplico 5% e faço o repasse. Agora não, agora eu tenho uma série de dúvidas, né? E principalmente por quê? Porque antigamente, ao menos eu tinha uma tranquilidade enquanto atleta, né? Não sei se essa tranquilidade é benéfica ou maléfica, eu até entendo que é maléfica, mas eu tinha uma tranquilidade enquanto atleta. Olha, basta eu saber quanto meu clube recebeu ao longo do campeonato, eu vou aplicar 5%. Agora eu tenho essa série de variáveis, né? E aí outras foram surgindo até a edição do artigo. Eu até conversei com alguns colegas aí do Eixo Rio-São Paulo que estavam envolvidos com essas negociações. E aí costumei dizer o seguinte, olha, qual é o custo para uma transmissão dessa? E aí alguns me ajudaram, etc. O custo assusta um pouco, ele não é baixo, tá? É um custo relativamente alto, principalmente por força de maquinário. E aí surgiram algumas discussões. Ok, parece que a Flá TV, por exemplo, tem equipamento próprio, ou já tem uma equipe contratada que faz isso. Para fins de apuração do direito de arena, o custo com a transmissão teria que ser deduzido? É viável, é inviável, por exemplo, para um jogo, né? É sobre receita líquida. E quando eu digo receita líquida, não só esse custo da transmissão, mas, por exemplo, impostos, né? Vamos lá, o aluguel do Maracanã, que seja, qualquer coisa nesse sentido ou não. Azar do clube que não dimensionou o custo-benefício, fez a transmissão e os 5% vão incidir sobre a receita bruta, digamos assim. Nada disso a MP passa sequer indício do que ele iria fazer, né? Então, outra coisa que é muito comum, pelo menos aqui em Brasília, não raras às vezes acontece, né? E essa me parece uma situação que seria bastante complexa. E aí eu queria dividir com vocês. Quando vende um mando de campo, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo recente ano passado. Se não me engano, foi Flamengo e Avaí, ou Flamengo, não, minto, Flamengo e CRB, o CRA, o clube lá de Maceió, de Alagoas. O clube vende um mando de campo, o Flamengo joga em Brasília, né? Muito bem. Para o atleta do clube que vendeu, ele vai ganhar sobre o valor da venda do mando de campo também ou não? São muitas lacunas, né? Muito, ele só vai ganhar sobre o que o Flamengo ganhou na transmissão.
Para o atleta do Flamengo ainda é pior. Por quê? Porque se a gente pensar em receita líquida, o Flamengo poderia deduzir do pagamento, da apuração do direito de arena, o valor que ele pagou para comprar o mando de campo, digamos assim. Porque, em princípio, a lei fala só, ali quando eu digo a MP, ela vai dizer que o direito é do mandante, mas ela não veda em absoluto que esse direito seja negociado. Né? Que o clube menor, ou até o grande que seja, que tem interesse, venda esse mando de campo. Então, assim, qual seria, em tese, a base de cálculo numa situação como essa? Né? Entra o valor da venda ou não entra? O Flamengo teria duplo prejuízo, em tese, nesse exemplo que eu dei. Por que duplo prejuízo? Porque pagou pelo mando de campo e o valor que ele pagou também seria objeto de repasse dos 5% do direito de arena, também fariam parte da base de cálculo. Então, assim, é o que você falou, são muitas lacunas, nenhuma por hora, nenhum indício de solução sobre isso, de modo que, mais uma vez, eu vou ser bastante redundante nesse aspecto, surge ali uma possibilidade enorme para que os sindicatos atuem e todas essas celeumas sejam dirimidas à luz da negociação coletiva, porque senão você abre um espaço de conflito muito grande, as variáveis são enormes. Uma insegurança jurídica também absurda, né? Enfim. Exatamente, isso não para. E acho que um ponto crucial, uma lacuna, assim, que você já pontuou, mas que chama mais atenção, é porque não tem nem a definição de forma, de prazo de pagamento, tanto aos atletas do clube mandante quanto do visitante, né? Então, assim, é tudo muito... Foi feito de forma pouco elucidativa, né? Então, gerou mais dúvidas do que soluções, digamos assim, né? Esse seria o seu entendimento. Exatamente, por exemplo, se a gente for pegar no caso da Lei Pelé, o decreto que regulamentou até tratava de 60 dias, né? Mas nesse caso, por hora, pode ser que eles mantenham isso, mas essa questão do prazo é o de menos. Como é que eu vou formalizar com o atleta? Vamos lá, imagina, o atleta empregado, ele em tese é mais fácil. Ele pode chegar, inclusive, e fazer um pagamento mensal. O empregador, qual foi a receita a título de direito de transmissão esse mês? Ou então o empregador já faz isso automático e só libera os dados depois para o atleta. Não, olha, tivemos uma receita de 1 milhão, está aqui no seu contra-cheque discriminado, apesar de ser uma parcela de natureza civil, né? Eu posso me valer disso, não há problema nenhum em discriminar uma parcela não salarial no contra-cheque, está ali, 5%. Agora, para o visitante. Para o visitante Como eu vou pagar? Vai... Eu vou pagar para o clube e o clube repassa para o atleta? Não, eu vou pagar direto para o atleta, porque quer dizer que agora eu vou ter que ter uma folha paralela para pagar para todos os visitantes. Para todos os clubes, exatamente. No início do campeonato, cada atleta bota lá a conta bancária dele na CBF ou na federação e o clube vai lá, sonda para saber como vai pagar. Publicação do BID já vai ter que vir lá com os dados financeiros do atleta. Tá aí, ó, boa sugestão que você deu, olha, né? Se a MP realmente for à frente, né? Boa sugestão que você deu. Mas é isso, assim, como é que vai ser? Peraí, aí nesse aspecto foi bom você ter levantado essa bola, porque eu lembrei o seguinte, eu até não concordo muito com essa tese, mas comecei a conversar um pouquinho com quem a defende, e aqui eu vou deixar um abraço especial para outra figurinha que está há muito tempo aqui na nossa coluna, que é o Rafael, nosso professor lá do Ceará, que há poucos dias estava em Portugal, mas já voltou ao Brasil. E voltou agora e o artigo dele está chegando. Acho que daqui a 2 semanas. Viu? Sem saber, a gente já faz a propaganda. Ótimo. Então. Rafael, além de, obviamente, um estudioso, muito inteligente, muito preparado, tem uma sensibilidade grande, né, para tentar perceber os efeitos práticos. E ele levantou uma bola. Ele falou assim, Fabrício, eu entendo que a forma como se tem essa questão de direito de arena e principalmente a possibilidade de você ter que pagar os atletas do visitante, que isso pode virar uma espécie de mala preta oficial. Né? Essa tese foi levantada. Porque o clube pode... Eu até falei assim, pô, Rafa, eu acho que não consigo enxergar dessa forma, deixa eu entender melhor o teu racional. E aí, eu não quero aqui ser injusto com o Rafa, então ele pode me corrigir a tempo e modo, mas se eu bem entendi, por exemplo, o clube poderia, primeiro, vamos pensar aí na questão do match fix, né? Olha, como não haveria um controle específico sobre as receitas, ele poderia prometer aos atletas um valor maior,
né, do que efetivamente seria devido, com uma espécie de incentivo, né, daí a mala preta, e formalizar como direito de arena. Sim. Né? Olha, vou lançar aqui, a receita foi essa e vou formalizar. Falei, cara, tudo bem. Né? Mas não é tão simples assim, porque ele teria também um encargo maior fiscal, etc. E também para os atletas dele, mas ok. Ele podia atrasar o pagamento, usar isso como barganha, principalmente se soubesse que os atletas do outro clube, por exemplo, estão sem receber salário. Então, Eu assim, escutei essa tese. Essa tese eu acho que legal. é bem, Pois infelizmente, é uma coisa que razoável. é uma coisa que eu que falei, já acontece, né? Os exato, essa atrasos. hora que eu, Agora com Covid, então. exatamente. Essa hora que eu brinco que eu me prendo mais ao Ricardo Miguel, quando ele brinca o seguinte, olha, eu não vou aqui discutir pensando no sujeito que vai desvirtuar, né, no mau Na exceção, né? Exatamente, mas assim, é bem razoável essa ponderação do Rafael, daqueles que eu acompanho. Eu ainda acho que por esse aspecto não me preocuparia tanto, mas a preocupação existe, ela é bem razoável, como você bem colocou, em tempos de pandemia vai se agravar, né? É natural, a situação já não era muito tranquila financeiramente para clubes robustos, imagina para os pequenos. Então, é verdade, esse risco existe e é o possível fair play sim que financeiro haja. já era uma preocupação, né? O fair play financeiro já vem sendo amplamente debatido, uma super preocupação, exatamente por causa dessa questão das folhas de pagamento, dos clubes excederem em gastos que depois não tem como honrar, uma série de coisas. A gente já vinha aí nesse debate e veio a pandemia de surpresa para todo mundo para tornar isso um debate ainda maior, digamos assim, né? Exatamente. E aí, por exemplo, trouxeram outras ideias também, né? Falaram assim, não, mas vamos fazer o seguinte, teria uma auditoria desses valores. Né? Esses valores informados pelos clubes seriam auditados, de modo que, ainda que não no momento do pagamento fosse possível perceber algum desvirtuamento, isso seria no momento oportuno da auditoria. E quem vai Mas aí arcar com foi essa auditoria? Exatamente, e não é barato, né? Se a gente Nada for verificar barato. agora, a gente tem duas variáveis, por exemplo. Além de não ser barato, é um serviço muito caro. Muito E técnico aí, também. exatamente. E outra, algumas auditorias não são raras, elas literalmente se recusam a auditar clube de futebol porque N fatores, eu não vou entrar aqui na seara, mas ao fim e ao cabo elas têm uma dificuldade grande em acessar algumas informações quando não conflitam diretamente com quem está sendo auditado. Então, assim, a ideia da auditoria ela é muito pertinente, mas quando a gente traz um pouco para a questão prática, né, para o dia a dia, eu também, antes aqui de conversar com vocês, já tinha enviado o artigo, Júlia, mas tive a oportunidade de conversar com alguns clubes que eu tenho pessoas mais próximas, e a verdade é o seguinte, hoje o único clube auditado por uma das Big Fours, né, Ernst Young, Pricewaterhouse, etc., se eu não me engano é o Flamengo, não sei se tem algum outro, eu não quero ser injusto aqui. Acho que o Mas Flamengo e o Bahia, eu acho. Acho que o o Bahia Bahia, também. bacana, ótimo, ótimo, porque o Bahia está realmente se destacando aí no cenário nacional. Eu Mas acho isso que ele está reflete com esses isso. dois, exato, reflete tanto a questão do custo, porque não é barato, mas também uma mudança geral de gestão, né? Então, Sim. em suma, não é tão simples assim essa questão da auditoria, né? Mas Eu vamos lá. eu vou pedir uma pausa para cumprimentar. Eu fui tentando anotar aqui os nomes, porque é muito Eu difícil, nem cara. tentei, Prestar ó, atenção. depois, Prestar... sintam-se cumprimentados por mim e pela Júlia. Eu nem vou tentar para Não, não prestar cometer atenção no que nenhuma você gafe. fala e prestar atenção em quem está entrando. Enfim, eu sou advogada, não estou aqui tentando dar o meu melhor. Você é mestre aqui na live. Mas, enfim, o Felipe Souza, que vai estar comigo no evento amanhã, que eu já falei do Esse é um evento, irmão. entrou. Esse é um irmão. Abraço grande, Máximo Felipe. Esse é um ele. irmão. O Bichara, o Andrei, o Léo Máximo, o Delbin, nosso ex-presidente querido, a Raquel Lima, o Cris Posídio, a Adri Hassen, o Milton Jordão, a Bárbara Moraes, nossa, vou ficar aqui, Felipe Isabela, Fernanda Chamusca, lá da Bahia, que a gente acabou de falar, Ambiel, Solange Bueno. Enfim, se eu esqueci de alguém, gente, mil perdões. É falta de prática mesmo. Mas vamos lá. Só fera. Pô, que legal, que legal. Só você Não, vai falando, eu ia começar a te interromper toda hora. Então eu falei, não, deixa ela falar, porque senão eu vou dizer esse é irmão, esse também. Esse não é. Todos, né? A gente aqui tem uma. Sintam-se Os abraçados espectadores são. virtualmente.
Os espectadores são amigos assim, um público muito seleto, graças a Deus. É É verdade. é o Responsabilidade time é BDD, enorme. né? É o É time verdade. Nosso BDD time que é a gente muito bom. forma. Muito bom. É. E, e assim, você falou sobre a importância que os sindicatos vão ter nesse cenário, né? Assim, essenciais. Mas qual, na sua visão, qual é o efeito da exclusão deles como os responsáveis pelo pagamento desse direito de arena aos atletas? Assim, esse outro lado, né? Digamos assim. Legal, Júlia, legal você levantar essa bola também. Como eu falei lá no início, me surpreendeu que, em relação ao direito de arena, as principais emendas, uma ou outra, obviamente, querendo aumentar o percentual, uma também envolvendo futebol feminino, mas as principais envolvem o retorno do sindicato, como na lei atual, ou seja, o responsável pelo recebimento e pelo repasse dessa parcela. E aí, obviamente, assim, inicialmente, essa participação do sindicato, digamos, de forma como um mero intermediário, ela sempre foi muito criticada, né? E numa primeira análise, você até pensa assim, olha, positiva até a evolução da MP nesse aspecto, porque partindo da premissa do modelo anterior, ou seja, que a relação do direito de arena é só com o clube empregador, né? Não existe essa discussão do atleta com o outro clube, você começa a questionar, olha, será realmente necessário que o sindicato faça parte desse processo? O clube não poderia pagar diretamente ao seu atleta e evitar essa tramitação desse valor pelo sindicato? Eu nem vou entrar nessa seara, porque como a MP mudou bastante o cenário, eu acho que vale sim a reflexão sobre a eficácia dessa retirada do sindicato. E ela não Sim. passa a ser mais como um simples intermediário, né? Algumas variáveis tornam o sindicato ainda mais relevante nesse processo. E que variáveis são essas, né? Pelo menos as primeiras que eu tive, que me vieram ali para gerar esse debate. A primeira delas é o seguinte: como eu coloquei ali alguns minutos atrás, quando a gente discutia a questão da operacionalidade, da forma de pagamento, olha, se coloca no lugar do atleta, vou usar o exemplo de novo só para facilitar. Teve o jogo do Flamengo e Boa Vista. O atleta do Boa Vista está lá em casa, olhando, sai uma matéria de jornal que o Flamengo eventualmente faturou tanto com aquele jogo. Ele, peraí, então se o Flamengo faturou, eu tenho direito aqui a X avos sobre os 5%. Ou como é que eu vou fazer? Imagina, esse atleta vai bater lá no Flamengo, vai dizer, olha, vem cá, Flamengo, me diz aí quanto você faturou, etc. Ele poderia acionar o Flamengo judicialmente, como eu falei? Claro que pode, sem dúvida nenhuma. Agora, primeiro, ele pode se tornar com essa iniciativa marcado, vamos dizer assim, ou né, de alguma forma mal visto, e o sindicato ele existe, entre outros vários aspectos, aqui sendo bastante pragmático, para isso também, para você permitir a impessoalidade da discussão. Então, veja, se o sindicato não tivesse sido excluído, talvez, e é claro também, fazendo um parênteses bem grande aqui, o sindicato não precisa estar na legislação para fazer aquilo que eu estou sugerindo. Ele tem poder constitucional, digamos assim, legitimidade constitucional para agir em nome dos atletas. Mas é claro que se ele já tivesse inserido expressamente nesse tema, ele tem poder institucional para agir de forma muito mais efetiva, para fazer uma fiscalização real, para tentar, de alguma forma, estabelecer um plano de ação para mitigar essas dúvidas que nós trouxemos aqui, inclusive em relação a valores efetivamente arrecadados, a base de cálculo, e por aí vai. Então, assim, o sindicato passa a ter uma função muito maior do que no modelo anterior. E no modelo anterior, em tese, eu poderia até discutir efetivamente a eficácia do sindicato, já que, ao fim e ao cabo, ao menos em análise primária, nada justificaria a necessidade do repasse. Mas no modelo atual, o modelo atual lei da MP 984, eu já acho que a gente tem que repensar um pouquinho. Né? São muitas variáveis. Primeiro que volto a dizer aqui, e eu brinquei que ia ser redundante e vou ser. Eu acho que a negociação coletiva ainda é o caminho para dirimir esses elementos inteiros. E aí, obviamente, que o sindicato retomaria o seu poder de líder, de capitanear essa discussão. Então, não seria nenhum absurdo pensar dessa forma. Mas me veio à cabeça esses aspectos. A outra coisa que me chamou a atenção numa conversa, se eu não me engano, na NDD, e que eu desconhecia, é que os sindicatos, no processo atual, pelo menos me foi passado dessa forma, a grande maioria deles, inclusive, já auxilia os atletas nas questões fiscais de recebimento desse valor. Né? Seja de recolhimento de imposto de renda, seja, eventualmente, alguma outra incidência tributária, porque, obviamente, alguns tributos
fogem um pouco à competência federal, podem ser estaduais ou municipais, o sindicato, de alguma forma, auxilia os atletas na tramitação desses valores. Volto a dizer, isso é claro que isso é uma coisa relativamente pequena para um papel enorme que o sindicato tem. Mas também limar o sindicato dessa De negociação executar, não é isso? e Não. executar e Então, sem sequer permitir, talvez fosse o caso, olha, o sindicato pode até não ser o titular direto da Receita, mas que ele tenha total autonomia e legitimidade para ser um fiscalizador. Né? Sem prejuízo, como eu disse, eu não quero aqui dizer que o sindicato precisaria de uma legislação específica para isso, mas no modelo atual, com essas variáveis todas que nós estamos trazendo, me fez pensar um pouco sobre se é tão simples assim retirar os sindicatos desse processo. Eu acho que é um pouquinho mais complexo, né? E de alguma forma vale repensar se não seria o caso dos sindicatos voltarem com expressa previsão legal nesse sentido. Então não foi tão simples para mim amadurecer essa saída do sindicato, não. Antigamente eu até achava que sim, mas agora fiquei com essas dúvidas. com tantas lacunas e justamente nesse momento, né, foi o que você falou, a solução que se vislumbra mais adequada seria justamente a interface dele, né? Eu vou falar com o pessoal, eu tento lembrar que às vezes a gente tem um mecanismo, uma ferramenta aqui na live do Instagram, que é um ponto de interrogação ali embaixo para quem eventualmente quiser fazer alguma pergunta, que eu acho que eu não vi nenhuma aqui ainda nos comentários, mas enfim, se passou, eu peço para alguém repetir ou fazer por essa ferramenta aqui embaixo, com pontinho de interrogação, que aí chega para a gente, eu consigo botar para todo mundo visualizar a pergunta. Enfim, acho que é bem essas tecnologias que a gente está aprimorando como ferramenta para utilizar nessa pandemia, tem coisas bastante úteis, né? A gente falou muito na terça-feira, a gente até já comentou aqui sobre o excelente artigo do Rafael Bozano, que a gente falou justamente sobre os árbitros de futebol, né? Na sua concepção, eles são titulares dos direitos da arena? Excelente pergunta, Júlia. Quem sou eu para falar sobre um tema que o Rafael domina? Mas eu vou ter essa ousadia aqui, já que o espaço permite para gerar o debate. Tenho certeza que o Rafael não vai ficar chateado comigo, não. E por falar em Rafael, esse agora eu vou pedir aqui a licença, Júlia, rapidamente, que eu vi que meu amigo Rafael Vietes, que é meu parceiro aí nessa advocacia do Rio de Janeiro, ele é um parceiraço, está comigo na batalha do dia a dia, me deu o privilégio da audiência. Então, Rafael, um grande abraço aí, fico muito feliz com a tua audiência. Mas vamos lá, Júlia, eu acho o seguinte, sem entrar no mérito, se o árbitro deve ou não ser remunerado por força da participação dele no espetáculo, eu acho que o vício dos árbitros está levantando a bola, eu quero um percentual sobre o direito de arena. E aí aqui eu vou entrar um pouquinho na questão estritamente jurídica, né? Até tomei a liberdade de citar o nosso mestre também, professor Zainag, mestre de todos aqui, tenho certeza disso, que brilhantemente em seus livros, quando trouxe todo o histórico do direito de arena, qual a natureza jurídica, do que faz, como se apura, ele deixa muito claro o seguinte: olha, pode até parecer estranho que um direito que seja intimamente ligado à personalidade e à imagem do atleta não seja seu, né? Mas na verdade é uma cessão, ainda que implícita, quando o atleta assina um contrato de trabalho esportivo, para que essa questão do direito de arena seja, obviamente, transferida ao clube. E aí o professor Zainag até cita que quem compete são as equipes, são os clubes, né? A reunião dos atletas. E por isso que há, então, essa transmissão, essa cessão implícita. Em Portugal não é diferente. Também fiz questão de citar o professor Leal Amado, que também é um mestre de todos nós, e ele faz essa distinção na visão do direito português, que seriam direitos de imagem coletivos, que ele também entende que esses direitos, em que pese inerentes à personalidade do atleta, são cedidos, mesmo que implicitamente, quando o atleta assina um contrato de trabalho especial, um contrato esportivo em Portugal, daqueles que são o que ele chama de direitos de imagem individual, que aí sim o atleta tem ampla liberdade para negociá-lo, ceder ou não. Então, assim, dentro desse aspecto, e aqui a gente está falando, obviamente, de um instituto disciplinado expressamente pela legislação e já consolidado na doutrina, é que eu entendo que não é que o árbitro não tenha direito a pleitear, de alguma forma, uma remuneração pelo fato de que também a sua imagem está sendo ali
divulgada durante o jogo. Essa é uma outra controvérsia e o Rafael muito bem a coloca. Agora, eu acho que o erro dos árbitros, e aí o Bozan, que já foi árbitro, hoje é deputado, ele faz uma emenda nesse sentido, é o seguinte, olha, tem um artigo próprio para justificar o que você quer, qual seria a base de cálculo, pode ser a mesma ou não, né? E, obviamente, como operacionalizar isso, mas não sob a ótica do direito de arena. Essa me parece que não, de fato, ela é excludente aos árbitros, por esse aspecto exclusivamente estrito jurídico, ou seja, não seria concebível, diante do que o conceito que nós temos de direito de arena, inclusive os parâmetros legais estabelecidos, que os árbitros também se valessem dessa parcela, né, que eles sejam titulares do direito de arena. Agora, vamos discutir se os árbitros podem ser remunerados? É um caminho, né? Como vai dar essa remuneração? Se a gente pensar na questão da mala preta que trouxemos aqui no debate anterior para os atletas, esquece remuneração de árbitro por jogo, né? Porque se ficar dependendo... Esse, inclusive, cá entre nós, é uma realidade muito própria das federações menores, né? Aqui em Brasília, na época que eu era do Tribunal de Justiça Desportiva local, existia muito essa questão do cheque sem fundo, né? O clube não pagava o árbitro. E o árbitro é ser humano, né? Ele vai não é só de Brasília, não. Não é só de Brasília, foi... não. No STJD do futebol, a gente tinha bastante também. Não sei, né? Não sei se o cheque sem fundo, mas assim, coincidentemente, o pagamento ele acontece assim muito próximo do dia da sessão, sabe? Assim, na véspera, enfim. Pois é, exatamente. Então, assim, querendo ou não, que eu brincava aqui, olha, gente, o árbitro é ser humano, ele vai lembrar desse clube depois. Né? Será que ele vai ter uma arbitragem isenta? Claro que a gente falava ali mais em tom de brincadeira, para descontrair um pouco, né, sobre isso. Agora, assim, bastante claro que se nós trouxermos todas essas dificuldades que trouxemos em relação aos atletas, eu acho que elas são potencializadas para os árbitros, aqui afastando um pouquinho a questão da questão técnica, de ser jurídico ou não a possibilidade do árbitro requerer um percentual a título de direito de arena. Essa, para mim, fica muito claro que não seria a hipótese. Mas afastando um pouco essa questão do tecnicismo, voltando para a prática, eu penso que realmente tem que ser uma discussão muito bem pensada para os árbitros, num modelo totalmente diferente do modelo do direito de arena, sob pena de gerar essas distorções que a gente está trazendo aqui, ainda que de forma, por enquanto, aqui, né, brincando um pouquinho com essa realidade, mas você vê, se taxa de arbitragem não era paga e já gerava toda essa celeuma, imagina um percentual efetivo e que digamos, o obrigado dessa situação, o titular do pagamento, seja os clubes e não a entidade de administração de prática. É bem complexo, né? Acho que potencializa essas discussões que nós tivemos aqui até agora. É verdade. Nossa, e aí, enfim, ainda vai ter toda essa questão, porque, por exemplo, hoje, até o Dr. Caio Medawar, meu sub no Tribunal Antidopagem, ele abordou aqui que na época que ele era da Procuradoria do Futebol, tinha muito cheque sem fundo no STJD. E agora a gente vê o que eu tenho acompanhado nesses últimos anos é muita notícia de infração da ANAF, né? Falando de não recebimento, ou não recebeu na integralidade, na totalidade. Enfim, aí você vê toda essa celeuma, uma notícia de infração que gera uma análise, uma denúncia, um julgamento, enfim. E imagina como é que vai ficar isso se a gente não tiver concentrado exatamente na questão da federação, né? Tiver que fazer com cada clube, enfim, isso vai... É outra perspectiva. Mas também prestigiando aqui um comentário da Selma, Fabrício, ela faz a crítica, assim como o Rafael fez na terça-feira, que ela fala que mesmo sabendo que o conceito de espetáculo nas arenas dos dias de hoje só acontece se tiver a figura do árbitro. Realmente, assim, ninguém, mesmo os que são, digamos assim, opinam contra, né, essa titularidade por parte do árbitro do direito de arena, é inegável que o árbitro é parte essencial do espetáculo do futebol. Acho que isso ninguém discorda, né? Aí a questão é um pouco mais técnica, financeira, né? O que eu falo assim, eu acho que a discussão sobre a exposição da imagem do árbitro, primeiro que eu comungo do que o Rafael e a Selma colocaram, sem dúvida alguma, sem a arbitragem, a competição entre as equipes não vai acontecer, né? A chance de virar uma anarquia é enorme. O meu ponto é só outro. Eu acho que o árbitro está focando para o lado errado. Ele não tem que discutir que ele tem que ter parte no direito de arena. A estrutura do direito de arena, tudo aquilo que a gente conversou até agora, com todas as suas celeumas, todas as suas dificuldades, as particularidades,
elas, a meu ver, se afastam muito da realidade do árbitro. Então, acho que o árbitro pode e deve criar um mecanismo de remuneração, mas não amparado nessa ótica do direito de arena. É Uhum. distinto, a realidade dele é diferente. É. Né? Uma coisa é ele ser remunerado, ok, eu acho que, penso eu, que a grande maioria vai caminhar no sentido da anuência. Ele é importante para o espetáculo, ele precisa ser bem remunerado. Agora, o erro talvez seja de onde ele está direcionando a iniciativa dele. Vamos pensar Uhum. no modelo próprio que observe todas essas características e, principalmente, se tratando de arbitragem, que de forma alguma impactem na isenção do árbitro. Que esse é o Sim, principal que mais se espera, que ele possa trabalhar tranquilo, né? Que ele sim, é. possa realmente desenvolver o trabalho dele sem qualquer influência. Aí, se você pensar que está vinculado diretamente aos clubes, volto a dizer, na minha humilde opinião, inicialmente aqui, potencializa os problemas que a gente trouxe aqui em relação aos atletas. Uma outra, enfim, hipótese que você abordou no seu artigo que eu fiquei super assim, que realmente gera o imaginário, né? Aquela hipótese de os mesmos clubes estarem disputando o campeonato estadual e o campeonato brasileiro, por exemplo. O poder ou não do atleta se recusar a entrar porque não recebeu aquela quantia, né? Então, assim, achei isso realmente. A gente acaba especulando, né? As hipóteses que podem acontecer diante de tantas lacunas. E o que você acha? Pode? Advogando aí para clube, hora para atleta, como é que fica essa questão? Não, assim, eu vou ser bem sincero, né? A gente coloca isso no artigo e você foi muito precisa em grau especulativo mesmo, né? Para que, assim, a possibilidade existe, né? Eu até cito no artigo o seguinte: se a gente pegar, por exemplo, os 4 grandes clubes de São Paulo ou Rio, naturalmente eles vão se enfrentar no Brasileiro, no Campeonato Estadual e eventualmente até na Copa do Brasil. Uhum. Então é bem possível que, por exemplo, durante o Brasileiro, os clubes se enfrentem e o atleta não tenha recebido a parcela. E aí, por se tratar de um direito não observado, é claro, eu estou falando aqui no artigo até usa aquela hipótese do atleta não jogar, né? Acho assim, seria esticar a corda demais também, né? Claro que a gente coloca ali mais no sentido de um protesto dos atletas, etc. Mas assim, e aí? Vamos pensar em termos de competitividade. Esse fato ele não pode atrapalhar efetivamente a competitividade? Não, o Fabrício está exagerando demais, ou seja, é simplesmente financeiro, monetário, e o atleta depois, a tempo e modo, busca isso judicialmente ou de alguma outra forma cobrar esses valores. Mas o fato é que a gente está sujeito a uma organização nesse sentido. Né? A gente teve, durante um bom tempo, movimentos do bom senso, por exemplo, que não chegaram efetivamente a paralisar um campeonato, mas foi quase. Óbvio, ali envolvia um outro aspecto, etc. Mas se isso virar uma inadimplência reiterada, né, principalmente de um clube específico, pode ser que surja aí algum movimento que queira, de alguma forma, impactar naquele clube. Então, assim, como eu falei, eu entendo que essa coluna, acima de tudo, é uma coluna para gerar gatilhos de debate, Uhum. foi em grau especulativo mesmo, porque até não foi uma ideia isolada, né? Se eu não me engano, certa vez o professor Paulo Feus trouxe essa especulação também no sentido amplo, né? Dizer, olha, é possível. O cara fala, peraí, meu amigo, você está me devendo, eu não vou pagar. A ideia não é o seguinte, a arena, a competição contra você, ou seja, você não respeita um direito inerente a esse jogo, que é o pagamento, você já não respeitou no passado, então vou tentar buscar apoio do meu clube, que provavelmente eu acredito que o clube não apoiaria, mas vou tentar, se não, vou me reunir com os jogadores aqui, a gente não vai jogar. A gente Uhum. efetivamente não vai jogar. Eu estou vendo que a Selma fala que não escuta, eu estou preocupado. Você me É, escuta, Júlia? Está me eu tô escutando te, bem? eu tô te escutando super bem. Você tá me escutando bem? Perfeitamente também. Ah, é, em- tudo bem. Ela falou que é o celular dela mesmo. Vou aproveitar essa deixa para cumprimentar a Luciana Lopes, doutora Lu Lopes, que entrou aí para nos Grande prestigiar. Lu. O Bellini, enfim. Belinha é Mari craque. Chemelete. Mari Chemelete também, que a gente já tinha falado Também, aqui. todo mundo aí, que É, legal. Ó, chegou uma pergunta aqui. Ai, meu Vamos Deus, lá. agora, eu e a minha dificuldade técnica aqui. Eu sou seu estagiário, então não vou nem tentar. Olha, Ma- Marechal.
eu não entendi o nome, desculpa, mas enfim. Tem uma pergunta aqui que é: atribuir uma punição como pagamento em dobro, como ocorre com férias, não seria um método de buscar impedir essa inadimplência? Excelente pergunta. Uma das coisas que surgiram durante o artigo, a gente brinca, né? Lei sem pena não é lei, né? É só uma recomendação. Você precisa, de alguma forma, gerar ali um incômodo qualquer, seja ele financeiro ou de alguma outra forma, que impacte em favor do, né, do cumprimento regular das obrigações. Eu acho, aí eu vou fazer um gancho com o que você falou, Júlia, que muito mais eficaz que eventual pagamento em dobro, e eu não estou aqui recusando essa proposta, eu acho que ela é bem pertinente, inclusive, né? Quando dói no bolso, facilita muito a iniciativa das pessoas, mas talvez voltar naquela sua deixa do fair play, né? E aí o fair play trabalhista. Por que não, eventualmente, né, que as entidades de administração do desporto, naqueles campeonatos que elas regulem, insira no regulamento uma obrigação de pagamento sob pena de uma eventual punição, seja de pontos, seja de descenso. Eu sei que esse é um tema ainda muito complexo, sei que não falta boa vontade das federações, da própria Confederação Brasileira em implementar. É uma balança muito complexa, já que a gente sabe que, infelizmente, a realidade da grande maioria dos clubes ainda é bastante precária. Mas é um tema que tem que vir. Eu acho que a gente, mais do que nunca, tem avançado nisso, ainda que não na velocidade que todos desejam. Mas talvez o fair play, no âmbito também do regulamento da competição, seja um caminho, né? E aí o fair play em todas as obrigações, não só as trabalhistas, já que o direito de arena, por força expressa de lei, é de natureza civil, mas também do direito de arena, do direito de imagem, que seja, ou seja, para que eu possa participar de uma competição, o mínimo que se espera é que os atletas sejam remunerados a tempo e modo, né? Então, assim, sem prejuízo, volto a dizer, a ideia é boa. Eu ia brincar, manda lá para um deputado para ver se ele faz uma emenda, ainda está em tempo. A ideia é boa do pagamento em dobro, bem interessante. Volto a dizer, sempre que dói no bolso, as pessoas têm certa sensibilidade para cumprir. Mas eu acho que o gancho que você fez lá atrás do fair play, ele me anima muito. Eu acho que é um caminho realmente de profissionalização de forma quase mandatória, se essa Sim. obrigação sobrevier do regulamento da competição, porque aí impacta na vida do clube de N maneiras, né? Com certeza. E olha, algumas pessoas me falaram que a ferramenta do ponto de interrogação não estava funcionando, só que ela está funcionando e eu acabei falhando, deixei de olhar para ela porque, enfim, entendi que não estava funcionando, até pedi desculpa e tal. Mas o nosso ex-presidente, o Gustavo Delbin, mandou há 10 minutos atrás, coitado. Este aspecto da Arena na MP tem 32 emendas. Se a MP seguir, não permanecerá dessa forma. Foi só um comentário que ele botou. Aí, ó, aparece agora pra gente na tela. E eu quis prestigiar. Grande Delbin, um abraço especial, meu amigo. É isso. O que só me frustrou um pouco, eu não sei o número exato, mas a grande maioria trata do sindicato, né? Ou de um percentual maior, etc. Não vi, obviamente, que posso ter falhado na minha leitura aí das 32, tentei ler as 91, mas não vi nada específico em relação a alguns elementos que trouxemos no artigo. Tanto é que a ideia também era, de alguma forma, provocar esse debate, né? Agora, faço votos e tenho certeza que aí o Delbin fala com bastante propriedade, se ela for à frente, né? Porque me parece que se o direito de transmissão gerou toda essa celeuma que tem gerado, a Arena também, de alguma forma, vai gerar um debate bem acalorado, né? E uma das coisas que eu coloco no artigo e acredito muito nisso, eu acho que para esse tipo de debate, sem prejuízo do que a gente está fazendo aqui, que tem se demonstrado uma excelente ferramenta, mas se tratando de Congresso Nacional, eu acho que a ausência de debate presencial é muito prejudicial para votar matérias complexas, né? Sim. Isso é um problema que a gente está vivenciando agora. É claro que o Congresso não pode parar diante da pandemia, mas me parece que esse é um fator que prejudica bastante o debate, né? Com certeza. Bem, como tudo que é bom vai chegando ao fim, né? A gente tem aí Pô, 5 passou rápido, né? minutos. A gente tem aí 5 minutos. Eu até ia te perguntar se você acha que. Porque você coloca logo no início do seu artigo, você fala sobre a caducidade, né? A hipótese de caducidade, né? E hoje mesmo eu escutei um debate sobre isso, muitos estão apostando nessa hipótese, né? Enfim. Então, eu ia até te perguntar sobre isso, mas eu acho que fica. Se você quiser falar rapidamente, ou se não, e já fazer suas considerações finais,
porque Legal. realmente a gente está com pouco tempo aí. Não, legal, Júlia, você é bastante objetiva. Recebi também uma chamadinha hoje do antagonista, dizendo que o Maia teria afirmado que vai deixar caducar. É claro que ele falou sobre outra ótica, né? Especulou um pouco sobre a relação do Maia com a Rede Globo, etc., que não cabe aqui a gente discutir. Mas, assim, sinceramente, pela densidade do tema, e aqui eu não estou falando só do direito de arena, mas principalmente os efeitos que abrangem o direito de transmissão, eu acho que talvez realmente o Congresso tenha dificuldade em votar essa MP, em converter em lei. Eu acredito que, infelizmente ou felizmente, a caducidade vai ocorrer. Né? Como eu falei, assim, são 91 emendas, e isso, de certa forma, também mostra como o tema é atrativo, e aí talvez por força disso tivesse uma pressão para o Congresso votar, mas, ao mesmo tempo, né, eu até brinquei, ó, quem está acompanhando aí sabe que o Congresso é comum fazer essas coisas. Como o projeto do Clube Empresa ainda está parado no Senado, eu não duvido nada, e projeto de lei, tudo pode, entre aspas, que eles abram um caminho para rediscutir essa questão da transmissão e eventualmente, a alteração da Lei Pelé sobre o direito de arena. Então, tem muita coisa para correr ainda, e eu acho que, infelizmente, ou felizmente, como eu disse, você tem várias óticas sobre o mesmo problema, a caducidade vai acontecer. Júlia, obrigado demais. Foi muito prazeroso Imagina. dividir aqui contigo. Achei Eu que super adorei. light, super leve, bem gostoso. Geralmente as discussões jurídicas são um pouquinho mais pesadas, entre aspas, né? Mais sérias. Eu acho que a gente, né, mérito seu aí, tocou com a maestria de sempre, foi bem leve. Imagina. Vou fazer minhas as suas palavras quando você cumprimentou todo mundo. Agradecer demais a todos vocês. É um prazer aqui estar discutindo direito com vocês. Vejo aqui as mensagens dos amigos. Eu botei até no grupo, né? Quem tem amigo não morre pagão, é a maior verdade que tem. Então, a Exatamente. alegria faz bem demais. E olha, as críticas são sempre bem-vindas. Espero que de alguma forma a gente tenha gerado debate, ainda que a CNP possa vir a caducar. Mas obrigado demais, um beijo grande em todos. Fico muito feliz em participar aqui da coluna. Imagina, eu que te agradeço. Fiquei muito feliz no nosso lá cronograma de fazer a live, conduzir essa live com você. Te admiro muito, acho que eu já falei isso várias vezes para você É pessoalmente. recíproco. Imagina. Mas, olha, muito obrigada a todos. A gente já falou aqui diversas vantagens de se filiar, de fazer parte desse time BDD. Lembrando que logo em seguida migrar para o Vamos perfil lá do prestigiar o do Leão. nosso presidente, com o André Heller, lá na live deles. E amanhã tem o evento Direito Comparado, Brasil e Portugal, às 3 horas da tarde, só que pelo YouTube do IBDD. Entende? E aí é Não isso, foi gente. ensaiado, não, mas tem as bandeirinhas agora. Portugal amanhã. Vamos lá. Caramba! Que máximo! Fazer Enfim, a propaganda aí. isso aí, perfeito. Então, gente, boa noite. Muito obrigada. Adorei também. Tá bom? Já me Valeu, avisou gente. aqui que daqui a pouco vai cair, então vou fechar antes da gente cair. Tchau, Tá gente. bom. Tchau. Prazerão. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Obrigadão. tchau. Beijo, tchau, Imagina. tchau.